Você pode abrir sua Bíblia em Salmo 46. É um salmo pequeno, porém é um salmo que fala muito aos nossos corações. Muitas vezes nós lemos os salmos sem se aprofundar no que o salmista escreveu. A primeira pergunta que nós devemos fazer para nós nessa manhã é: quem Deus é para nós? Essa é uma pergunta que qualquer pessoa consegue responder. Tanto vocês que estão aqui, como as pessoas que estão lá fora, que ainda não conhecem a Jesus. Eles creem em Deus, eles sabem que Deus existe, né? Alguns tentam relutar contra isso, mas não tem como a gente falar que Deus não existe, porque tudo prova que Deus existe. Quem Deus é para nós? Só que a gente tem que entender que as perguntas que chegam à nossa mente precisam ser questionadas à luz da palavra de Deus. Porque se nós não entendermos o que a palavra de Deus diz, nós vamos nos igualar a quem não conhece a Cristo. Então, a pergunta que a nossa alma tem a Deus, nós vamos agir como eles, nós vamos responder como eles. Deus, para mim ele é uma cura, para mim ele é lindo, para mim ele é tudo. Um Deus genérico, um Deus que a pessoa não conhece em profundidade, mas nós podemos conhecer em profundidade porque está revelado aqui, ó. Amém? Então, em Salmo 46 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco. A primeira coisa, à luz de Salmos 46, que nós devemos entender que Deus é para nós, é o nosso refúgio. Refúgio é um lugar de fuga. Refúgio é um lugar onde a gente vai para lá para se esconder. Refúgio é um lugar onde a gente encontra segurança. É uma fortaleza para nós. É o seu escape. Muitas vezes, quando eles estavam em guerra, eles se escondiam em algum lugar porque o inimigo estava louco atrás deles. Era alguma das estratégias, se esconder dos inimigos. Então, eles iam para um esconderijo, para um refúgio, para um abrigo, para um lugar onde eles não conseguiriam ser achados, para eles se manterem a salvos. E isso me lembra um outro salmo, que é muito conhecido, que é o Salmo 91, que está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, habitação, está relacionada à casa. A nossa casa é o nosso refúgio. Aquela lá mesmo que nós compramos, é o que nós pagamos o aluguel. Aquela é a nossa casa, é o nosso refúgio, é o nosso lugar de fuga, é o lugar onde a gente vai para descansar. Mas o que Deus tem a ver com isso? Deus é a nossa casa, Deus é a nossa habitação, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, e aí eu estendo, Deus é o nosso lugar de fuga, Deus é o nosso escape, Deus é o lugar onde a gente se encontra protegido, aleluia. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o nosso esconderijo. Os nossos inimigos nós não vemos. Vocês não são meus inimigos, e eu não sou inimigo de vocês. A Bíblia deixa claro que os nossos inimigos são invisíveis. Eles articulam as pessoas ao nosso redor para tentar nos atingir, mas não são as pessoas que são nossas inimigas, mas sim o que está por trás daquilo. Nós não nos escondemos das pessoas, mas em Deus nós nos escondemos dos nossos inimigos invisíveis.
o diabo não pode te ver. Quando você está escondido ali, na morada do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansando, fazendo do Senhor a sua casa, o inimigo não pode te achar. Ele tenta de um jeito ou de outro, manda pessoas para tentar te desanimar. Mesmo assim, se você está escondido no esconderijo do Altíssimo, isso não te abala. Aleluia. E em Provérbios 18:10 está escrito: torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e ele estará seguro. Aí você traz isso para a sua vida. Torre forte é o nome do Senhor. Eu sendo justo, eu sendo justificado, eu corro para esta torre forte e estarei seguro. Nós precisamos entender também que Deus sendo a nossa habitação, Deus sendo a nossa casa, onde a gente se esconde, onde a gente se protege, onde a gente encontra segurança, Deus ele já faz a parte dele de nos proteger. Mas será que nós estamos indo até esse esconderijo todos os dias? Porque depende de nós. Olha o que está escrito aqui em Provérbios, que foi o que a gente leu. O justo corre para ela. Não é Deus que vai correndo, é o justo que corre até a torre forte. Então, você está cercado por seus inimigos, você está percebendo que tem muita coisa te perseguindo, corre para a torre forte, vá correndo para esse esconderijo, porque ali você vai encontrar segurança, você vai encontrar descanso. Também no verso 1 está escrito que Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Nós precisamos entender que Deus faz de tudo para nos abençoar, desde que a gente esteja debaixo dessa proteção. Para receber esta proteção, para pedir, para receber essa ajuda, esse socorro de Deus, é necessário a gente pedir. Quando você está doente, você vai ao médico, certo? Quando você está doente da alma, quando seu emocional está meio abalado, você vai até um psicólogo, vai até alguém experiente para te ajudar a se levantar emocionalmente novamente. Quando você está precisando de um remédio, você vai até a farmácia. Acaba a gasolina do seu carro, você vai até o posto abastecer. Ou seja, você pede ajuda para os homens, mas por que não pedir ajuda para Deus? Por que não falar, Senhor, socorre-me, eu preciso do Senhor? Deus, Ele ouve a nossa oração. E nesses momentos, nesses exemplos que eu dei, às vezes as pessoas, elas relutam para nos ajudar, mas Deus não é assim. Ele move céus e terra para nos abençoar, desde que a gente esteja debaixo desta proteção. Você que é pai, você que é mãe, eu gostaria que você pensasse quando o seu filho ou sua filha pedem sua ajuda. Quando sua filha, pequenininha, cai no chão, os pais saem correndo. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Será que se machucou? Vocês acham que Deus, sendo o pai perfeito, não vai fazer o mesmo com a gente? Vocês acham que Deus não vai mover céus e terra para nos abençoar e nos dar aquilo que nós necessitamos? Então, meus irmãos, peçam socorro de Deus. O que você não pode fazer, o que está além do seu alcance, Deus pode fazer. Ah, Senhor, mas será que eu vou conseguir pagar essas dívidas? Eu estou sem emprego, eu não estou conseguindo. Me ajuda, Senhor. Com seus joelhos dobrados e o seu coração sincero, Deus vem e derrama a sua bênção. E aí você pode se alegrar nele. Senhor, eu estou sofrendo com essa doença. Socorre-me. Às vezes a gente precisa gritar mesmo, de desespero. A nossa alma precisa externar o que está preso. E aí Deus vê o seu coração sincero, os seus joelhos dobrados, ou melhor, o seu coração prostrado, Porque não importa se você está prostrado ou não, mas se o seu coração estiver rendido ao Senhor, o Senhor vem e te socorre. Em Salmo 50:15 está escrito: invoca-me no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. Quantos se lembram que o pastor Jetro já explicou sobre o dia mau? E essa passagem que ele explicou muitas vezes para nós está em Efésios 6:13, que está escrito: por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir. Quando? No dia mau. E depois terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Em Zacarias 1:13 está escrito: portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim, e eu, o Senhor dos Exércitos, me voltarei para vocês. Em Jeremias 33:13 está escrito: chamem por mim,
E eu responderei e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, meus irmãos, não tem como a gente deixar de orar, de pedir o socorro de Deus, porque é necessário. Você sendo filho dele, tem coisas que você não vai conseguir fazer. E aí você tem que pedir o socorro do alto, para que ele venha e faça por você. Nós cantamos aqui, né? O céu vem guerrear por mim. Olha que letra maravilhosa. Quando eu levanto o meu aleluia, né, de um modo figurado nessa canção nós cantamos, quando eu levanto o meu louvor, quando eu levanto o meu clamor, quando eu grito por socorro por Deus, o céu vem guerrear por mim. Isso quer dizer que o que eu não posso fazer, o Senhor vem e faz por mim. Tem uma frase que eu ouvi em um sermão algum tempo atrás, que eu acho linda essa frase, que está escrito: socorro de Deus está a uma oração de distância. A gente simplesmente precisa abrir nosso coração ao Senhor, deixar Ele rendido, prostrado na presença dEle e pedir socorro. E aí, o socorro dEle vem com uma oração de distância. Você só precisa dizer: Pai, socorre-me, eu preciso do Senhor. E aí o Senhor vem e faz por nós. Aleluia, glória a Deus. A terceira coisa que nós precisamos entender é que Deus é a nossa segurança. Isso está no versículo 3 de Salmo 46. Leiam aí comigo, por favor. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Aqui o salmista, ele dá um exemplo de catástrofes na natureza acontecendo, nós podemos dizer assim. É a terra se transtornando, como num terremoto, vento forte, o que mais que ele fala aqui? Os montes se abalem. Mas nós precisamos entender que da mesma forma que os inimigos no Velho Testamento é um simbolismo para nós, para os nossos inimigos invisíveis de hoje, aqui também é um simbolismo para nós. Nós podemos olhar para isso aqui e falar: ainda que a crise financeira tente me abalar. Talvez esse é um monte, as montanhas que estão se abalando na sua vida. A crise emocional, esses montes se abalando podem ser doenças, pestes, pragas, pandemias, epidemias, ataque dos homens contra nós, perseguições contra nós, ou até mesmo ataques de demônios contra nós, e muitas outras coisas que vêm para nos abalar. Nós precisamos entender que Ele é a nossa segurança. Se estivermos nesta habitação, se estivermos debaixo dessa fortaleza, dentro desta torre forte, chamado Altíssimo, nós estaremos seguros. Glória a Deus. Então, nada nos abala. Versículo 9 e 10 está escrito assim: Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. E o 10 diz: aquietem-se, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E o que isso nos ensina? Que Deus é um Deus de paz. Deus não é um Deus de guerra. Deus não é um Deus de tumulto. Deus não é um Deus de bagunça. Aqui está escrito que Deus quebra o arço e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Nós precisamos entender a linguagem que foi escrita. Ele está falando aqui para nós que Deus faz cessar as guerras, os tumultos que acontecem em nossas vidas, as bagunças, as tempestades que vêm. Deus quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, faz cessar as guerras dentro de nós. E outra coisa que Deus faz é fazer nossa alma se aquietar e lembrar que Ele é Deus. O salmista, em outra passagem, ele diz: ó minha alma, por que se entristece? Por que se abate dentro de mim? Eu não sei se vocês já leram como eu li esse capítulo, mas eu achava tão estranho. Ó minha alma, tipo, ele está falando para ele mesmo. E sim, ele estava falando para ele mesmo. Porque lembra que lá em Gálatas está escrito que o que o Espírito quer, a carne não quer. O que o Espírito quer não é a mesma coisa que a sua alma, as suas emoções, os seus sentimentos querem. E aí você precisa fazer a sua alma se render ao seu espírito. Essa é a luta que nós enfrentamos todos os dias. Então, todos os dias nós temos que falar igual o salmista Davi: ó minha alma, se aquieta, se lembre que Ele é Deus e Ele é exaltado sobre todos os povos. Ele é exaltado sobre as minhas circunstâncias, Ele é exaltado sobre as minhas doenças, Ele é exaltado sobre os meus problemas, Ele é exaltado sobre as minhas necessidades.
Ó minha alma, se lembre disso todos os dias. Glória a Deus. Então Deus é este Deus de paz. Se você veio nesta manhã aqui atormentado, perturbado por qualquer situação que seja, saiba que o esconderijo do Altíssimo está com as portas abertas para você receber esta paz, para você receber esse consolo, para você receber esse descanso que o próprio Deus dá para você. Você não precisa se render às circunstâncias da vida, meus irmãos. Vocês não precisam se render às afrontas do inimigo. Corre para esse esconderijo, gente. Não lute com suas próprias forças. Vá correndo para o esconderijo do Altíssimo, que o Senhor te protegerá. Às vezes nós lutamos muito com a força do nosso próprio braço e não adianta nada, não adianta. Mas quando a gente para de fazer do nosso jeito, aí o Senhor vem e resolve tudo que a gente ficou anos e anos e anos e anos e anos e anos lutando, tentando resolver, simplesmente porque a gente largou o controle e entregou nas mãos do Senhor. Às vezes isso pode estar acontecendo na sua vida. Reflita, pense bem, será que você não está pegando o controle da mão de Deus e falando, não, Senhor, deixa eu controlar isso daqui, porque isso daqui eu consigo resolver, tá? Eu não preciso do Senhor agora. E às vezes, gente, não é uma coisa que nós conscientemente fazemos, às vezes é inconscientemente. Em vez da gente deixar nas mãos do Senhor e se aquietar, lembre-se, alma, lembre-se que o Senhor é Deus, Ele tem o controle de tudo. Nós todos os dias, não, preciso resolver isso aqui, eu preciso fazer isso daqui. Corre para lá e para cá, e não consegue sair do lugar. Às vezes nossa alma está assim. Entrega nas mãos do Senhor. Deixa com Ele. E Ele fará o que você não está conseguindo resolver por anos e anos e anos. Para de lutar com suas próprias forças, porque Deus pode tudo. Aleluia, glória a Deus. E para finalizar aqui, irmãos, eu gostaria de ler aqui Isaías 40, porque lá no começo da mensagem, eu não sei se vocês estão lembrados, mas eu falei para vocês que nós precisamos moldar a nossa mente de acordo com a palavra. E muitas vezes a nossa mente nos engana, dizendo que Deus não nos ajuda, ou que Deus não é tão forte assim, que Ele não pode fazer por nós. Mas olha só o que está escrito em Isaías 40, para você conhecer a grandeza do Deus que nós servimos. Está escrito assim, ó, Isaías 40, do versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou medida dos céus e palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro os ensinou? Com quem ele aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas com ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança, e eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Versículo 18. Com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês podem o confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não foi lhe anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não entenderam, atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em inutilidade juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando um sopro por eles passam, e uma tempestade os leva como palha. Versículo 25, com quem vocês podem me comparar? A quem eu seria igual, diz o Santo de Israel.
Levantem os olhos para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele a chama pelo nome. Por ser ele grande em força, nem uma só vem a faltar. Isaías aqui demonstra a grandeza de um Deus que não cabe em nossas palavras. Isaías falou que os oceanos cabem nas mãos de Deus. Isaías disse que Deus não precisa de conselheiro ou de alguém que o ensine a ser como deve ser ou como deve fazer, porque ele mesmo tem todo conhecimento e sabedoria. Reduz os poderosos da terra a nada. As nações para ele são como gafanhotos. Ele se assenta no centro da terra, conta as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. Como medir a grandeza de um Deus tão grande? Não tem como. Então, meus irmãos, o que a gente precisa fazer é confiar. Confie no Senhor. Confie que Deus o protege. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Glória a Deus. Aplaudam ao Senhor Jesus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Aleluia.